Olá, boa noite, Shalom de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quinta-feira, uma quinta-feira especial, uma quinta-feira onde nós podemos trazer a memória e relembrar todo o sacrifício que Jesus fez ali naquela cruz, o dia que antecede a crucificação, o dia que antecede quando Ele assumiu a minha vida, a sua vida e se entregou com tanto amor por nós na cruz do Calvário. E esse é um dia para a gente se lembrar, a gente verdadeiramente buscarmos a nossa fé, crermos de todo o nosso coração que é um dia tão especial, onde nós vemos o silêncio, onde nós aquietamos o nosso coração, a nossa alma, para refletir. Que obra maravilhosa, que obra linda que o Senhor fez por nós. Boa noite, Karina, Deus te abençoe. Boa noite, Taêmia. Boa noite, Andresa, minha filha. Boa noite, Sônia Campos, Deus abençoe, querida. Boa noite a vocês que estão aí já ligadinhos, que está se chegando. Boa noite, Flávio Júnior. Deus te abençoe, querido. Boa noite, Lourdes, querida. Deus abençoe o Paulo. Paulo, Deus te abençoe, querida. Que dia maravilhoso, que dia lindo. Que dia lindo esse dia, onde nosso espírito está quieto, nosso espírito está acalmado, onde nosso espírito está refletindo. Boa noite, Isadora. Deus te abençoe, querida. Deus abençoe sua vida. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui, nessa noite e somos gratos a Deus. Boa noite, Gisele Nogueira. Karen, boa noite, querida Karen Fontoura. Boa noite, Isadora Beatriz. Boa noite, Rita Raquel. Fica com Deus. Deus abençoe vocês. A Maria Augusta, o Pedro. Deus abençoe vocês. Amém, queridos? Continue conosco. Hoje nós temos uma palavra de Deus. Boa noite, Elaine Galdino. Boa noite, queridos. Hoje nós temos uma palavra, sobre o que fazer, quando tudo fica estreito, quando as coisas estão estreitas nas nossas vidas, quando tudo parece que está tão estreito, Parece que é o fim de todas as coisas. Aí que Deus manifesta a sua glória, o seu poder, porque Ele é digno de ser exaltado. Amém, queridas? Eu quero já convidar você para abrir juntamente comigo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra e a palavra de Deus, não é a minha. Boa noite, Paulinha. Deus te abençoe, Elza Julieta. Boa noite, querida. Deus te abençoe. Fique conosco, seja bem-vinda. Que o Espírito Santo possa inundar o lar de vocês, que vocês possam estar convidando Ele, porque Ele que é digno de ser convidado. Convide o Espírito Santo para sentar com você aí agora. Convide Ele, vamos orar, pedir para que Ele possa inundar o nosso ser, a nossa casa, a nossa família, que Ele possa tomar tudo no controle. Vamos entregar a Ele o controle de tudo. Pai querido, Pai santo, nós rendemos a Ti a nossa adoração e somos gratos por essa graça tão maravilhosa. Essa graça, Pai, que não é porque nós merecemos qualquer coisa, não, nós não merecemos, mas a graça é favor, é o favor do Senhor para conosco, para com seus filhos. E eu quero Te louvar, Senhor, porque o Seu amor é tão maravilhoso, tão grande, que enche a nossa vida, enche nosso ser, e nós nos jubilamos e nós nos enchemos dessa presença, dessa paz. Espírito Santo, nosso amigo consolador, essa paz que nós sentimos na nossa alma, não é porque tudo nos vai bem, mas essa paz que nós sentimos é porque nós amamos ao Senhor e temos essa confiança e essa certeza que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos vê e que o Senhor atende o nosso clamor, o nosso grito. O que fazer
quando parece que é o fim. Espírito Santo de Deus, comece a tocar agora sobre cada vida, da raiz do cabelo até a planta dos pés. Comece a visitar cada cômodo da sua casa, cada cômodo dessa casa aqui, que é a morada de Deus, e também essa casa onde nós moramos, nós habitamos. Que o Espírito Santo fique à vontade, que o Espírito Santo possa vasculhar cada compartimento, cada lugar, e que o Espírito Santo possa realizar nessa noite uma obra tão poderosa em nós, a qual você vai deitar e vai levantar diferente, vai levantar com uma paz que excede todo entendimento, com uma paz que não é desse mundo, mas ela vem do alto, ela é divina, ela é maravilhosa, e que você receba nessa noite a cura física, a cura na sua alma, a cura em todas as áreas, como nós já temos ouvido testemunho. Hoje eu fiquei muito feliz, a nossa irmãzinha que foi curada, que expeliu a pedra dos rins. Hoje ela mandou a foto, ela tirou até a foto da pedra, o tamanho que ela estava, a pedrinha lá do canal dos rins, e ela glorificando que ela está sem cólica, sem dor de tudo, acabou a dor que ela estava indo para o hospital todo dia por causa dessa pedra que estava ali no canal, e através de beber a água, através da fé, através da sua fé, ela colocou a fé em ação, e uma atitude de fé, ela tomou a água e ela conseguiu expelir, porque o nosso Deus é um Deus de poder, um Deus maravilhoso. E tudo que nós cremos pela fé, nós vamos receber. E eu quero que você abra aí a palavra comigo em Hebreus. Boa noite, Rita. Deus te abençoe. Daniel, Deus cuida de Nayara. Você, Gilberto. Boa noite, Nayara. Daniel. Boa noite, Daniel. Deus te abençoe, querido. Fique conosco. Deus abençoe, Rita, seu coração, bem. Deus abençoe sua vida, acalma sua alma, seu coração. Que Deus te conceda sabedoria, graça, virtude para você enfrentar tudo aquilo que é necessário, com muita paz, com muita sabedoria, com muito amor no seu coração, que eu sei que você tem. Sempre é uma mulher batalhadora, uma mulher guerreira, uma mulher vencedora, e que quando os desafios vêm, você não foge deles, mas você enfrenta a cada um deles da melhor maneira possível, confiando no agir de Deus, confiando naquilo que Deus vai fazer para a sua vida e na vida dos seus. Confie em Deus, seus filhos estão guardados e protegidos, apesar de nós fazermos escolha muitas vezes, né? Nós fazemos escolha e nós não podemos interferir no livre-arbítrio de cada um, mas nós cremos num Deus que transforma. E eu quero que você abra aí Hebreus capítulo 11, verso 1 e o verso 6. Boa noite, Vanessa Molina. Deus te abençoe, querida. Batalhadora, essa menina valente, corajosa, amorosa, com coração tão cheio de amor, tão disposto. Boa noite, Ana Mares. Deus te abençoe, querida. Obrigada por estar aí nos acompanhando e orando junto conosco. Deus te abençoe, querida. Hebreus 11 fala para nós assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Glória a Deus, aleluia. A fé é essa fé que move, a fé é o combustível para o milagre acontecer. A fé é a única maneira, é o único meio de trazermos as coisas do alto, as bênçãos do Senhor, que já foram liberadas para mim e para você, que já estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. As promessas de Deus, a certeza e a convicção. Ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus.
Se você chega diante de Deus, não acredita na sua palavra, não acredita que Ele é poderoso, que Ele é capaz, se no seu coração há dúvida, você não vai agradar a Deus. Nem eu vou agradar a Deus, se não formos encontrados em fé. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ele tem prazer de nos abençoar. Todo aquele que se aproxima, todo aquele que acredita pela fé, ele tem prazer de responder, ele tem prazer de cuidar, porque ele quer que nós nos tornemos o quê? Dependentes, que nós possamos crer. A fé, ela é uma certeza absoluta. A fé, ela é uma convicção. Por isso que eu creio, por isso que eu oro, por isso que eu faço o que faço, porque eu creio. Essa fé, essa certeza, a fé é a base da nossa vida cristã. A fé é a base e ela representa aquilo que testa todas as coisas que não se veem. Essa é a fé, ela testa tudo aquilo que nós não estamos vendo. A fé, a forma nominal do verbo. Fé, portanto, representa confiança naquilo que Deus prometeu, o resultado numa vida de fidelidade e perseverança. A fé é a única resposta essencial à graça de Deus. A justificação é o resultado da fé. A graça, olha que coisa maravilhosa. A fé é a única resposta essencial da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, que maravilha, queridos. Oh, glória a Deus. Tudo que você faz pela fé, tudo que você acredita, que você coloca diante de Deus, creia de todo o seu coração, que você possa, com toda a força do seu ser, dos seus pensamentos, do seu coração, uma fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo de Nazaré, crendo sem duvidar no seu coração. E você vai receber essa graça tão poderosa. E tudo que falarmos aqui, que você esteja conferindo na palavra de Deus, que você possa olhar e conferir, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a boca de Deus falando com seus filhos. E se você se aproximou do seu Pai Celestial, se você se aproxima do Pai, esse Pai maravilhoso, duvidando, você não vai encontrar as promessas dele e nem vai desfrutar do seu reino. Mas se você aproxima dele, crendo de todo o seu coração, você vai desfrutar todos os dias, todos os momentos que você precisar. Você vai desfrutar dessa graça maravilhosa. A fé. Tenha fé. Se te falta fé, peça a Deus que tudo dá liberalmente. Falas para Ele: Senhor, acrescenta a minha fé. Senhor, a fé é um dom que vem do alto, que vem do Senhor. Dai-me o dom da fé, que eu seja essa pessoa inundada, cheia de fé, que eu possa acreditar sem duvidar, não importando a circunstância, que eu possa confiar de todo o coração. Peça a Ele se você tem falta, se você tem dificuldade de acreditar, porque às vezes você foi tão decepcionado, você confiou em tantas coisas, em tantos projetos, em tantas pessoas, em tantas vozes, e todos te decepcionaram, todos frustrou o seu coração. Ele é o único que não te frustra, é o único que não te decepciona, é o único que você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde Ele vai te conceder aquilo que você pediu, crendo de todo o seu coração. Ele só não vai te dar quando nós pedimos aquilo que Ele sabe que lá na frente vai nos destruir ou vai nos afastar da presença dEle. Aí Ele não vai nos conceder, porque Ele nos ama tanto, que Ele quer que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Ele fez para nós, pela fé.
Amém, queridos? Receba aí na sua vida o dom da fé. Peça a Deus, Senhor, me dá o dom da fé. Acrescenta fé no meu coração. Que toda dúvida caia por terra. Que todo medo saia, toda incredulidade, todo espírito de incredulidade saia da minha vida, do meu coração. Porque eu creio na tua palavra. Eu creio nessa graça maravilhosa. Então creia. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção das coisas que não se vê. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos. Boa noite, querido. Boa noite, Elaine. Boa noite, minha querida. Fique conosco. Vamos passar para a palavra que o pastor Humberto vai ministrar para nós nessa noite no teu coração. Mande aí para outros na sua rede de contato, para que outros sejam edificados, abençoados através dessa live. Convida seus amigos do bate-papo, vai convidando eles, vai mandando para a sua rede toda, para que a palavra de Deus entre dentro do lar deles, que eles sejam tocados pela fé, que eles possam ser visitados por essa graça. Vai dando o seu coraçãozinho, o seu joinha, vai compartilhando. É assim o seu trabalho, o meu trabalho. A palavra de Deus, ela não vai voltar vazia, mas quantos mais nós pudermos alcançar, esse é o presente que nós damos em secreto. Vidas, no momento que precisa, vai ouvir nas madrugadas, vai ouvir agora que está conosco ao vivo, ou vai ouvir depois, mas elas vão ser tocadas e abençoadas através desse meio. Então você também é um agente de luz, é alguém tão importante que ama os seus e que vai passar essa palavra para que eles recebam entendimento, para que eles recebam essa luz do que vem do alto, para que eles possam despertar a sua fé e acreditar para poder passar os dias. Amém, queridos? Deus te abençoe. Boa noite, graça e paz. Shalom de Deus sobre a sua vida, né? Que a paz de Cristo reine no nosso coração, na nossa mente, nas nossas casas. Que o príncipe da paz, né, faça parte da sua família, do seu dia a dia, ele esteja presente em nós e através de nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, quando tudo fica estreito, o que fazer? Hoje, na abertura aqui, nós lemos que da natureza da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E que é impossível agradar a Deus sem fé. Porque a fé nos faz confiar nele. Mas a própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então, de Gênesis a Apocalipse, a palavra do Senhor, tudo foi inspiração do Espírito Santo, que ao longo da história, nos 66 livros, registrou manifestações, a história do seu povo e o agir de Deus. É verdade. Eu queria que você abrisse em Romanos 15, verso 4. Não é o texto base ainda, mas para a gente poder mergulhar na palavra com esse espírito, entendendo que nós precisamos da fé. Romanos 15, 4. Olha o que Paulo escreveu aqui. Porque tudo é tudo. Tudo o que dantes foi escrito tem um propósito. Para o nosso ensino foi escrito. Então tudo que está na palavra foi escrito para o nosso ensino. Amém. Para que, pela paciência e consolação das Escrituras. Então as Escrituras nos traz paciência e nos dá consolação. Tenhamos esperança. Aleluia. Irmão, se fosse só esse versículo hoje, se você deixar essa palavra entrar no seu coração, nós já estaríamos ministrados por Deus. Mas eu quero que você abra em 1 Coríntios 10, do 11 ao 13. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai falar do propósito do registro lá do Velho Testamento de toda a história de Israel. Por que Deus registrou a história de Israel? 1 Coríntios 10, do 11 ao 13. Diz assim: Ora,
Tudo isto lhes sobreveio como figuras. Estão escritas para aviso nosso, meu e seu, para quem já são chegados os fins dos séculos, eu e você. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Aleluia. Que palavra, irmão. Glória a Deus. Os exemplos que todos narrados na história de Israel foram homens que enfrentaram guerras, lutas, desertos, perseguições. Alguns foram mortos, mas Deus estava presente em tudo e Ele registrou e deixou aqui com um propósito para que nós pudéssemos aprender, para que nós pudéssemos gerar em nós paciência, consolação e esperança. Glória Amém? a Deus. Queria te convidar, dentro do tema, quando tudo fica estreito, o que fazer, abrir no livro de 2 Reis, capítulo 7. É necessário uma leitura um pouco longa, nós vamos ler só a metade, depois eu vou narrar a história, para a gente entender. 2 Reis, capítulo 7, nós vamos ler do 1 ao 20. 2 Reis, capítulo 7, do 1 ao 20. Diz assim a palavra: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: Eis que tu verás com teus olhos, porém disso não comerás. Verso 3: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram. E os esconderam, voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos como culpados. Agora, pois, vamos e anunciamos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade de Samaria, e lhe anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: Agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos enfaimados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda
restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 de flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Segundo essa palavra, dissera o profeta: eis que tu o verás com teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Aleluia. Amém, queridos? Pai, que o Senhor Sim, meu Deus. diz que todas essas histórias, todo esse registro da história do teu povo, ela foi escrita para gerar em nós paciência, consolação e esperança. E eram figuras para os fins dos séculos. Então é para nós, para esse tempo. Então que essa palavra ela nos ensine nesse momento em que nós estamos no nosso entendimento e entrando num estreito, muito estreito por causa do pânico, do medo da doença, e afunilando para uma escassez, para um desemprego, para talvez um colapso financeiro, né, sobre as nações. Que o Senhor nos fale nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? O texto é muito longo e a gente teria que ler todo o capítulo 6, que é o capítulo anterior, para a gente entender a partir de onde a gente leu. O capítulo 6, do 8 ao 33, vai falar que o rei da Síria fez guerra contra Israel, contra Samaria. Ele subiu com o seu exército e sitiou a cidade de Samaria. Deixa eu te explicar. As cidades, naquele tempo, todas elas tinham os muros em volta. E tinham os portões onde ficavam os sentinelas, e os portões fechados, e os sentinelas dos muros em cima. E o que o rei da Síria fez? Ele acampou o seu exército em volta dos muros da cidade, sitiou a cidade e ficou ali de plantão, levou seus recursos, levou seus animais, levou suas riquezas, como ir para uma guerra, porque ele queria tomar a cidade de Samaria, entrar, invadi-la e conquistá-la. Mas ele usou de uma estratégia. Sitiar significa isso. Ele simplesmente mostrou que estava ali com o seu grande exército, metendo medo e pavor em quem estava dentro da cidade de Samaria e mandando um recado: olha, quando a água acabar, que vocês precisam sair para ir nas fontes, quando o mantimento, os haveres acabar, que estão dentro dos muros, vocês terão que sair. E aí nós estamos aqui esperando. Olha que estratégia de guerra do rei da Síria. E aquilo foi passando os dias, a comida foi acabando, o pavor foi aumentando, e o pouco de comida que ia tendo subiu muito de preço, que é a lei da oferta e da procura. Então, algo que era, né, muito barato, o pão, ele estava custando peso de ouro. E se você ler o capítulo 6,
E eu escolhi essa guerra hoje, do rei da Síria, para a gente poder, sabe, descansar em Deus. Nós achamos que nós estamos numa guerra. Vamos examinar aqui o que estava acontecendo. No capítulo 6, diz o seguinte, que eles ficaram tão desesperados dentro daqueles muros, confinados naquela cidade, que eles chegaram ao desespero de, primeiro, começaram a comer cabeça de jumento. Segundo, começaram a comer esterco de pombo, está no texto. E por último, eles começaram a praticar canibalismo, comer carne humana. E nós vamos falar agora mesmo algum desses textos. Então, é uma guerra muito grande que a nossa não chega nem perto. Nós estamos no conforto, nós temos nossa geladeira abastecida, nós estamos, Então, que nós possamos aprender e ver como Deus deu estratégia aqui, para quando tudo fica estreito, o que fazer. Então, eu queria que você interagisse comigo aí. Eu queria que você pudesse dizer aí, para você mesmo, para quem está do seu lado, o que eu vou dizer aqui. Deus é poderoso para gerar a saída que você precisa. Amém. Glória. Você crê nisso? Deus é poderoso. Deus é poderoso para gerar a saída que você precisa. Amém. Exercite a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você confia nele, você tem que acreditar que ele é poderoso para gerar a saída que você precisa. Que ele é poderoso para fazer as mudanças e estabelecer uma virada nessa situação, uma virada na nossa vida. Amém, eu creio nisso. Amém, irmãos? Amém. E ele quer fazer isso. É o desejo de Deus. Só que toda ação de Deus, ele nos convoca a participarmos. Nós temos participação no milagre. Então eu queria que você fizesse uma declaração junto comigo. Você vai dizer assim: eu vou viver uma virada na minha vida. Eu vou viver uma virada nessa situação. Amém, irmão? Amém. Creia nisso. Então, o texto que nós lemos, ele fala dessa tragédia, A história que começa no capítulo 6. Samaria está cercada pelo rei da Síria, toda a sua provisão de comida havia sido cortada, todos estavam famintos, e eles começam a se alimentar de cabeça de jumento, esterco de pombo e canibalismo. Mas Samaria ainda não tinha se rendido, havia uma esperança, e Deus poderia reverter aquela situação. E através dessa história nós podemos aprender alguns princípios de como essa situação foi revertida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. 1 Reis, capítulo 7, verso 1, tem a primeira posição. Quem que eles procuraram? Quem que o rei procurou ouvir? O profeta Eliseu, um homem de Deus. Eles foram procurar uma solução, um escape. Olha, a comida está acabando, já chegou nesse ponto de comemos jumento, comemos esterco de pombo, agora está tendo, o texto diz que uma família dizia assim: olha, hoje nós comemos seu filho, amanhã nós comemos o meu. E você vai ler o texto no capítulo 6, você vai ver que literalmente é o que está escrito. Mas o rei, que viu aquela situação, falou: não tem o que fazer, agora mesmo vamos ter que nos render e ser escravizado pelo rei da Síria. Vai tomar a cidade, vai acabar tudo. E eles procuram o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu diz assim: ouvi a palavra do Senhor, amanhã, a estas horas, daí 24 horas, a carestia vai acabar, vai ter tanta farinha, que o preço vai ser o preço mais baixo que já se praticou na cidade. Então, o que a gente aprende aqui? O que eu aprendo aqui, quero deixar para mim e para você nessa noite?
nós não podemos nos relacionar com o problema. Eu preciso profetizar. Usa a palavra de autoridade que Deus te deu. Nós temos aprendido que o poder da palavra, a palavra tem poder de vida e de morte. Não murmure, não reclame, profetiza a promessa. Abra a tua boca, não se relacione com o problema. Desliga a televisão, desliga o noticiário. Nós ficamos enamorados, contando o número de infectados, contando o número de mortos, contando o número de comércio fechado, contabilizando um caos, um desastre econômico. Não, profetize sobre o caos. Você é um profeta de Deus, é pela fé. Amém. Use a palavra. Amém, Jesus. Se nós ficarmos nos relacionando com o problema, nós nos alimentamos dele e ele nos engole. Se alimente com a palavra, com as promessas, com o poder de Deus, com a fé. Amém. Então, primeira coisa que nós aprendemos: não podemos nos relacionar com o problema. Nós precisamos profetizar. E a Bíblia é repleta disso. Deus levou o profeta, esse mesmo profeta, no vale de ossos secos. O que você vê? Eu vejo um cemitério, ossos secos. Eles podem ter vida? Eles podem reviver? O Senhor é quem sabe. Então, profetiza. Olha essa passagem do ossos secos. Vamos trazer para a nossa situação hoje. Quem que estava no vale de ossos secos? Deus, que levou o profeta, os ossos e o profeta. Eu e você não podemos ser Deus. Ou eu sou os ossos, a morte, a situação, o caos, ou eu sou o profeta. Seja profeta. É uma escolha. Amém. Senão eu vou ficar chorando ali no cemitério. E Deus diz assim: profetiza a palavra. E ele disse assim: assim diz o Senhor, ossos secos tenham vida. Amém. Você entende isso, meu irmão? Use a palavra de autoridade, profetize sobre a promessa. Ou você começa a profetizar diante do problema, ou fica relacionando com ele. Não tem escolha. Segundo, verso 2. Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com teus olhos, porém disso não comerás. Deus é poderoso para gerar a saída que você precisa. Amém. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Entre a palavra profética que eu e você damos para uma situação de caos e o cumprimento, sempre vai ter voz contrária. O profeta acabou de liberar a palavra para o rei: rei, amanhã, daqui 24 horas, a caristia vai acabar, vai ter tanto mantimento aqui dentro dos muros, que o preço vai cair, vai ter alimento para toda a cidade. Amém. O capitão, o braço direito do rei, o homem que ele confiava, que ele se apoiava, o texto diz, levanta uma voz e diz o seguinte: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia isso acontecer? Então, toda vez que eu e você profetizarmos no caos, sempre vai ter alguém que vai dizer: nem Deus pode fazer isso. Você é fanático. Você está sendo bobo. Que fé é essa? Fé louca, fé maluca. Então sempre. Mas eu preciso saber que Deus é poderoso para gerar essa saída. Glória a Deus. Na palavra dele, pelo poder dele, pelo aquilo que ele coloca nos meus lábios, para aplainar os caminhos, endireitar as veredas, para fazer reviver o vale de ossos secos, para ressuscitar mortos, para curar o paralítico, para dar vista ao cego. Eu tenho a palavra profética do Senhor. Ele disse que nós faríamos as obras que ele fez e ainda maiores. Deus é poderoso para isso. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é poderoso para fazer cumprir o que ele estabeleceu e falou. A palavra dele não volta vazia. Ele diz que tem prazer em fazer com que a palavra dele se cumpra. Oh, glória a Deus. Nós não podemos falar o que eu acho, eu penso. É a palavra.
profetiza a palavra. O profeta no vale de ossos secos, ele diz assim: assim diz o Senhor, ossos secos, vivam. Glória a Deus. É o Senhor quem diz. Mas a história prossegue e diz que entre o exército do rei da Síria e a cidade dentro dos muros, os leprosos, 4 leprosos da cidade de Samaria, o leproso ele era colocado isolado da cidade, vivia nas grutas, vivia fora da cidade. Esses leprosos estavam de fora dos muros e também, se na cidade havia fome, quem às vezes servia a eles, dava comida, não tinha nem para eles, já estavam praticando canibalismo, eles estavam para morrer de fome também. E eles disseram: se nós formos para a cidade, não tem comida. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Se nós formos ao encontro dos sírios, do exército do rei da Síria, eles podem nos dar comida, como podem nos matar. Mas de todo jeito, nós vamos morrer. E eles tomaram a decisão então de ir de encontro ao exército do rei da Síria. Mas a palavra, o texto diz que no verso 3 e 4 conta tudo isso, diz que naquela noite Deus fez um estrondo, um barulho no arraial, no acampamento do rei da Síria e seu exército, que eles ficaram apavorados. E eles acharam que o rei de Samaria tinha contratado um exército para vir de encontro a eles. E o que eles fizeram? Bateram em retirada, em fuga. Não levaram os animais, não levaram os despojos, não levaram as comidas, não levaram nada, nada. Então, aqueles leprosos chegaram, meio assustados, entrou na primeira tenda, comeram, pegaram ouro, pegaram joia e foram e guardaram. Vieram entrar na segunda, depois guardaram novamente e fizeram algo que só Deus, depois de saciado, depois de satisfeito. Eu queria que você olhasse o que eles fizeram. Eles dizem no verso 9, esses 4 homens rejeitados por aquela cidade, agora vendo toda aquela abundância, eles disseram assim: então disseram uns para os outros: não fazemos bem de ficar só para eles, ficar só ali. Este dia é dia de boas novas. Aleluia. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpado. Agora, pois, vamos e anunciamos a cidade de Samaria. Dia de boa nova, dia de boa notícia. E aqueles 4 leprosos rejeitados pela cidade, Deus usou eles, e eles ali se alimentaram, se fortaleceram e foram até a sentinela de Samaria e disseram para o sentinela: avisa o rei que tem comida, que tem abundância, que tem fartura. E o sentinela avisou o rei falou: olha, isso é uma armadilha, a hora que nós abrimos os portões, que nós formos, eles vão nos pegar. Mas um dos seus soldados disse: rei, vamos fazer o seguinte, vamos mandar só uma escolta. Se morrer, morre a escolta de 5 soldados. Nós só temos 5 cavalos. E eles examinam e nos chamam, se for verdade. E assim foi feito. E o rei então manda a sua escolta. E eles veem realmente que os 4 leprosos falaram a verdade. A notícia chega em Samaria. E o rei então libera que para eles irem. Toda a cidade saiu, né? Todo mundo correndo, os portões foram abertos, porque o exército inimigo foi embora. Tinha uma abundância de riqueza, de fartura, de comida, de animal, de ouro, de prata, de roupas festivais, porque era assim um encontro de guerra. Todo mundo levava toda a sua riqueza, todos os seus tesouros, e quem vencesse ficava com os despojos de guerra. Mas aí acontece algo. A multidão, ao sair, quando o rei determina que toda a cidade podia buscar os despojos, ele dá uma ordem para aquele capitão para que ficasse na entrada da cidade, no portão. E quando a multidão toda sai para buscar a comida por causa do milagre, a multidão o atropela e ele morre.
Ele, como profeta, havia anunciado, porque ele falou contra Deus. Ele diz assim: nem se Deus abrir as janelas do céu, isso acontecerá. E o profeta diz: você verá, mas não comerá. Meu Deus. E ele foi atropelado na porta e não comeu daquela comida. E eu aprendo aqui algumas coisas. Primeiro, aqueles leprosos nos ensinam uma coisa: eles não desfrutaram sozinhos do milagre. Eles foram anunciar para os demais: é dia de boas novas. Glória a Deus. É dia de boas novas, né? Não deixe as dúvidas rejeitar o milagre. Eles entenderam e, olha, nós podemos ser rejeitados, pode ser que eles não nos ouçam, eles podem pensar o que quiser, mas é dia de boas novas e nós vamos anunciar essas boas novas. Deixa eu te falar algo: os milagres de Deus vão começar a fluir na minha vida e na sua vida, um após outro, quando nós deixamos de ser reservatório e nos tornamos um rio. O reservatório retém. Você vê uma represa, ela fica parada. O oxigênio vai minguando, os peixes vão morrendo. Você é parada, porque ela só armazena. O rio, cheio de vida, por onde ele passa gera vida, tem muito peixe, porque ele dá. O rio dá e a represa retém. Esses 4 leprosos, ignorados por aquela cidade, colocados para fora, quando foram beneficiados pelo milagre, foram canais do milagre, eles foram anunciar as boas novas. Aleluia, Jesus. Deus usa os improváveis. Deus fez prosperar. E o texto diz que, eu queria que você lesse junto comigo agora. Vamos ler novamente. 2 Reis 7:1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã a estas horas mais ou menos dar-se-á 1 alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Agora o verso 18. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo e 1 de flor de farinha. E 1 de flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Assim se sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. Toda a profecia se cumpriu. Em 24 horas, uma situação caótica, uma situação de morte, de fome, de escassez, de miséria, aonde uma cidade, uma população estabelecida, guardada, fortificada dentro de seus muros, mas privada das fontes de alimento, o pouco que foi sobrando subiu muito o preço, e eles chegaram a comer cabeça de jumento, esterco de pombo, praticar o canibalismo. O rei não sabe o que fazer, procura o profeta Ezequiel. E o profeta diz assim, diz o Senhor: aleluia, em 24 horas. Ele não falou como, ele não falou o que ia ser feito, ele só falou que amanhã, a essas horas, vai ter tanta farinha que o preço vai ficar lá embaixo, vai ter tanta comida, vai ter abundância. E aquele homem que foi a voz contrária contra a palavra profética, nem se Deus abrir as janelas do céu isso vai acontecer. O profeta diz: você vai ver, mas não vai desfrutar. Irmão, 24 horas depois, o que havia sido profetizado aconteceu. Então deixa eu te falar uma coisa: o que eu não posso fazer por você em 1 minuto, em 1 milhão de anos, é verdade, Deus pode fazer em 24 horas, até menos. Amém. Glória se nós a Deus. crermos. Aleluia. Então eu quero deixar aqui algumas perguntas reflexivas para nós nessa noite. Nós estamos entrincheirados e agora acuados com a possibilidade de também ficar sem comida, sem condição de comprar, e aquela que sobrar lá fora custar muito caro, e nós não temos recursos para comprar. A
nossa guerra, ela é a do final dos séculos. Mas Deus pode reverter tudo isso. Amém. Glória a Deus. Eu creio nisso. Então eu quero Pai. deixar algumas perguntas para o nosso coração. Glória Primeiro, a Deus. você está profetizando sobre o seu problema ou está se relacionando com ele? Quanto mais se relacionar com o seu problema, mais doente você fica, mais para baixo você fica. Profetiza que há uma saída, que há um Deus cuidando de tudo, que Ele não perdeu o controle. Libera uma palavra sobre o caos. Segundo, no meio da adversidade que nós estamos vivendo, qual voz você está ouvindo? A voz de Deus ou a voz da situação? Ou a voz do capitão? Uma voz que vem e diz assim, olha, nem se Deus quiser reverter essa situação, vai acontecer. Qual nós estamos ouvindo? Terceiro, será que você tem duvidado do poder de Deus para gerar a saída que você precisa? Para crer, você só precisa de fé. Usando a simbologia dos leprosos, quais as lepras que estão dentro de nós que nos paralisam? Porque os leprosos estavam fora da cidade, fora da guerra. Tinha uma lepra visível, né? É. Ele estava com uma lepra visível sobre o seu corpo. Mas hoje é Né? o que nós temos. Hoje é o medo, é o pânico, é o pavor, a incredulidade, a falta de fé. Nos paralisa. Eu preciso romper essa paralisia. Eles saíram, olha o que eles falaram, olha que atitude de fé, se Deus, por isso que Deus os usou. Se nós formos para a cidade, eles não vão dar comida, eles também não têm. Se nós ficarmos aqui dentro da caverna, onde nós estamos isolados, nós vamos morrer de fome. Se nós formos ao encontro do inimigo, eles podem nos matar, corremos o risco deles nos matar. Então, eles não tinham saído, eles disseram, então nós vamos. Vamos enfrentar a situação. E foram canal para salvar uma cidade e cumprir a palavra profética que Ezequiel disse. Quinto, como eu e você temos reagido às vozes contrárias que se levantam contra a voz profética na sua vida? Tem uma voz profética ecoando dentro de você. Libera ela, irmão. Libera o rugido do leão. Não tenha medo. Sabe? Procura respaldo na palavra e libera. Então, nós não precisamos temer nem a guerra, nem a fome, nem a crise financeira, nada. Nós abrimos hoje aqui falando Romanos 14, em Coríntios 10, que todas as histórias Deus deixou registrada, foi escrita para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém. Depois ele diz assim, que ele é fiel, ele não vai nos deixar que a tentação venha acima daquilo que nós podemos, mas que ele vai nos dar o escape e ele vai nos dar condição para que possamos enfrentar, suportar e vencer, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Seja o profeta do Senhor. Glória a Deus. Amém. Irmãos, que essa palavra te incomode, que essa história dessa guerra, que é infinitamente muito maior em toda a dimensão do que o que nós estamos passando, mas Deus operou e usou 4 leprosos. E hoje Ele usa os filhos, usa a igreja, que somos templo e morada, cheios do Espírito Santo. Temos a palavra escrita. Podemos dizer, está escrito, como Jesus venceu no deserto. Amém. Glória a Deus. Então, sabe, nós precisamos o quê? Parar de nos relacionar com o problema. Às vezes, nós, se falarmos como pastores, para os irmãos, para o rebanho, para as ovelhas,
é muito fanatismo, é muito isso, muito aquilo. Mas a Bíblia diz que até as pedras falam. Até as pedras, né? vão falar. Se nós falássemos aqui como igreja, olha, desliga a televisão, assista menos, você já foi bombardeado, você já tem informação suficiente, são tantas vozes, talvez a gente não ouvisse. Mas aí vem lá um especialista do governo, né, o ministro Mandetta, e diz assim: desliguem a televisão. Deus usa a boca dele para falar para nós: desliga a televisão, não se relacione com isso, não se alimente disso. Chega. Sabe? Porque aquilo que nós comemos nos alimenta. Se alimente da palavra. Você tem uma palavra profética para liberar. Então, querido, não tenha medo. Não tenha medo de faltar dinheiro, não tenha medo de escassez, não tenha medo da fome, não tenha medo da crise, não tenha medo de nada. Tenha fé. Se relacione com o autor e consumador da sua vida, da nossa fé, aquele que nos salvou, nos resgatou, aquele que está no controle, no propósito de tudo que está acontecendo. Ele vai gerar uma saída, um escape. Olha, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar diz o orientação. texto. Eu queria que você lesse essa história, né? Todos os versículos. Deus fez um barulho, um estrondo naquela noite, que fez com que um exército de guerra, que queria conquistar uma cidade, homens sanguinários, que tivessem medo, pavor do que eles ouviram, e eles fugiram do barulho do estrondo. Assim será com os nossos inimigos. Eles vão fugir. Os nossos inimigos, quando ouvir que é o Covid-19 que está nos ameaçando, e todas as outras pragas, o governo, a política, o que for, desemprego, vai ouvir o barulho e vai fugir. Em nome de Jesus. Nós só precisamos crer e ser a voz profética para esses dias. Amém. Então para de falar que não vai dar certo, para de falar que vai ter muito desemprego, para de falar que vai ser um caos econômico. Profetiza o milagre. A única voz, olha bem, que coisa, o que é a voz profética? Uma cidade inteira, os leprosos lá, o exército lá no Jordão, centenas, milhares de pessoas. Uma voz do profeta Ezequiel. Não tem jeito, já está comendo carne humana aqui. Ele diz assim: amanhã, daqui 24 horas, essa situação está mudada. E Deus foi lá e mudou. Aleluia. Conforme disse o profeta. Glória a Deus. Sabe, irmãos? Deus pode mudar. Isso tem que alimentar nossa fé, isso tem que gerar em nós paciência, consolação e esperança. Amém. Que Ele é fiel. Amém, Jesus. Glória amém, a queridos? Amém. Então, que em nome de Jesus, nessa noite, você receba essa palavra. Essa história tem um propósito, ela foi escrita para o nosso benefício. Para que hoje nós ouvíssemos. Para trazer esperança. Para nós crermos e vermos as estratégias que Deus usa. Ele usou o improvável. 4 leprosos, com fome, debilitado, sem nenhuma arma, para ser o agente de milagre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é lindo. Louvado seja amém, Deus, meu irmão. Senhor. Creia de todo o seu coração. Amém. Glória recebe a Deus. aí, né? Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, pastor? Amém. Amém, queridos? Quero apresentar aqui, né, os empresários, as empresas, Vila Shop, BM Brasil, de Lelo Construções, Fernando Castaldini, Fernando Chimionato, Flávio Júnior, Inove Laser, Valcore, Paulo César Rodrigues, Protec Fran Soluções Agrícolas, Peixões Franca, VTI Imóveis Imobiliários, Tifiorena, Arte Forma, Festa Magia, Marcelo Revestimento de Interiores, Carol Ribeiro Salão, Rose Andrade Salão e todas as autoridades que estão trabalhando nos serviços essenciais, né? Os funcionários públicos na prefeitura, os comerciantes, patrão e funcionários, entregadores, médicos, enfermeiros e os funcionários, presidentes, governadores, prefeitos, vereadores e autoridades constituídas,
serviço de coleta de limpeza, ameaças, né? as cargas, Todos aqueles que estão no campo nos servindo, em nome de Jesus, né? e haverá Nos vida, serviços que haverá, são essenciais. Senhor, Que o Senhor os abundância de guarde, que o provisão, Senhor os proteja, que o em Senhor os nome de honre Jesus, Pai. e que o Senhor esteja, Em nome de né, Jesus, Pai. guardando ele no seu esconderijo, Sim, suportando meu eles Deus. na rocha Sim, que é meu Jesus Deus, Cristo. faça isso, Amém? Pai. Glória Amém, a Deus. Jesus. Glória a Deus. Nós continuamos apresentando os nomes, né? A família da Maria da Graça, a vida da Maria da Graça, Sim, ó Deus. né? Ela precisa muito, né, do milagre de Deus, de uma intervenção divina, que ela receba, que ela seja visitada pelo Senhor nesta noite. A família do Almir, do Wesley, Sim, ó Deus. da irmã Marli, que precisa também de uma visitação, da Aparecida Rufato, que precisa do Senhor, da presença dele, do Gabriel Silva, a Monique, a Rose Andrade Salão, a Gisele Nogueira, que pediu oração por Marcos Antônio Crispim Nogueira e a sua família, a Monique, né, a nossa amada Monique, que teve bebê e seus pontos infeccionou, que ela receba nessa visitação nessa noite, em nome de Jesus, do poder de Deus, sobre todos os pontos, que ele cicatrize de dentro para fora, que todo esse processo de inflamação, de infecção, seja sanado, seja extirpado, em nome de Jesus. O Wilson e Márcia são os pais da Jaqueline também, que pediu oração. A Heloísa, né? Continuamos orando pela Heloísa, filha da Fernanda e família, o Bruno e família, a Cintia Arlene e família, o Adonis e família, o Adriano Freitas e família, a Aline Cleito e família, o Almir e família, Ana e família, Ana Nogueira família, o Anderson e família, Andressa Molina e família, o Antônio Barbosa e família, Aparecida Zambelli e família, Beatriz e família, Benevides e família, o Breno e família, a Bruna, a Camila Jardim e família, a Carmen Nunes e família, a Carol e a sua situação da sua saúde, a sua mãe, sua família, a Célia e família, a Cíntia e família, a Cláudia e família, Daniel e família, Danilo e família, Edmar e família, Edivane e família, Erotildes e família, Ézio Fernando e família, Eunice e família, Fábio Naldi e família, Fabrício, Fátima e família, Fernando família, Fernando Castaldini e família, Fernando Chimionato família, Fernando Freire família, Flávio Júnior e família, Francisco e família, Gabriela e família, Giovanni e família, Geraldo e família, Gerson e família, Gesiel e família, Gesiel Camilo e família, Jean Vanessa e família, Gilberto e família, Gisele e família, Cleiton e família, Augusto e família, Gustavo Itaeme e família, Heitor e família, Helena e família, Heloísa e família, Hilda e família, a irmã Marli e família, Jaqueline e família, João e Sirlene e família, João Gabriel e família, Josué e família, Júlia e família, Carla, Kelly e família, Kelly Nascimento e família, Larissa e família, Leandro e família, Leia e família, a Leila e família, Leonardo e família, a Lívia e família, a Liaura e família, Lidiane e família, Lucas e família, o Maico e família, Marcelo e família, Marcelo Rangel e família, Marcelo Rose e família, Márcia Pinheiro e família, Marcos Antônio e família, Marcos e Rita e família, Maria Augusta e família, Maria das Graças e família, Maria Filomena e família, Maria Luísa e família, Mateus e família, Matilde e família, Milene e família, Monique e família, Marcelo Marques e família, Murilo e família, Nayara e família, Nicolas e família, Odete e família, Odile e família, Oneide e família, Oscar Molina e família, Paulo e família, Pedro Freire e família, Renato de Lelo e família, Richard e família, Rita Raquel Freire e família, Rodrigo de Pado e família, Rodrigo Quinali e família, Rose e família, Rubens e família, Sabrina e família, Silvana e família, Silvinho e família, Thalita e família, Tainá e família, Valdemar e família, Walter e família, Vanessa e família, Vanessa Faciori e família, Vinícius Caroline e família, Vinícius Molina, Vitor Hugo e família, Washington e família,
Wendel e família, Yasmin e família, a Silvana e família, também Facioli. E nós queremos mandar o nosso abraço para todos aqueles, né, que têm nos acompanhado, que têm colocado o seu pedido, mandado no particular, também pedindo oração nas madrugadas. Nós entregamos ao Senhor cada vida, cada família, e nós abençoamos com o amor de Deus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, que a grandeza desse poder inunde cada coração, cada vida, e eles possam ver o milagre, eles possam ver a solução, o escape, o livramento. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que vive e que reina e reinará para todos sempre. Amém? Você que preparou o seu copo com água, você que está aí com a sua água, que vai orar junto pela fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê e a convicção daquilo que ainda não trouxe a existência. Que você creia pela fé. Senhor, nós consagramos o nosso copo com água, nós consagramos esse alimento. Ó Pai querido e santo, derrama sobre ele o seu poder, as suas virtudes, a cura, o milagre, a salvação, a libertação, Senhor, a paz, a alegria, Senhor meu Deus, tudo aquilo que o teu povo necessita, aquele coração que está pedindo socorro, aquele coração, ó Pai, que não colocou o nome aqui, mas que o Senhor sabe, aonde houver um joelho dobrado, onde houver uma mão levantada, que o seu poder possa operar, porque o Senhor não rejeita a oração, mas o Senhor é aquele que nos abençoa, abençoa teu povo, que eles tenham uma noite abençoada, uma noite edificada, que amanhã, Senhor, todos possam, Senhor, ali estar lendo ali Isaías 53 e vendo o que aconteceu, o penoso trabalho do nosso Senhor, que morreu ali naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e vivo está sentado à direita de Deus Pai e advoga a nossa causa e intercede por nós com gemidos inexprimíveis e leva ao Pai tudo aquilo que nós precisamos. E hoje nós precisamos, nós desejamos a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde financeira, a saúde nos relacionamentos, a saúde em todas as áreas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Vamos tomar a nossa água. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amanhã estaremos aqui juntinhos com vocês para mais uma palavra que vai de encontro no nosso coração, trazendo vida, crescimento, clareza naquilo que nós estamos ouvindo. Fique com Deus, ó. O meu abraço, o meu beijo para vocês, em nome de Jesus.